Seja bem-vindo e seja bem-vinda a mais uma edição do Chutando a Escada. Aqui é Felipe Mendonça e hoje a gente tem aqui um episódio sobre a extrema-direita na França. Para isso a gente recebe aqui o professor Davi Magalhães. Bom, olá pessoal, meu nome é Davi Magalhães e eu sou professor de Relações Internacionais na PUC São Paulo e na FAAP, além de ser coordenador do Observatório da Extrema-Direita. E recentemente comecei a dar aula também no cursinho preparatório para a carreira diplomática, o Sapiente. Legal. Vinícius Bivar esteve aqui recentemente, também lá do Observatório. A gente é fã demais do trabalho que vocês desenvolvem aí. Mas eu não estou sozinho aqui. Comigo está aqui presente a professora, a gloriosa Débora Prado, que vai tocar essa conversa comigo. Oi, aqui é a Débora Prado. É um prazer estar aqui com você, Davi. Estudamos juntos no mestrado e agora estamos aqui nessa reunião. E apesar de que será um tema difícil, né? Um tema difícil para a gente discutir aqui, mas parabenizo também você pela rede de pesquisa. Também acho o observatório super importante, tem uma contribuição assim, essencial para o debate, para a gente entender o que está acontecendo, né, com essa aliança aí transnacional conservadora e pensar os impactos que a gente tem aqui no Brasil. Então, obrigada mais uma vez aí pela oportunidade. Eu que agradeço, um prazer para falar com vocês, já foram algumas vezes e vamos lá para tratar de mais um tema espinhoso, né? Quando eu sou chamado para cá, geralmente é para coisa que está acontecendo que não é nada boa, né? O tema não ajuda, mas pelo menos a gente tá em boa companhia, hein? E aí, que tal? Olha só, se você puder ajudar o Chutando a Escada, é muito simples. Basta entrar em www.chutandoaescada.com.br/apoio. Lá você pode mandar aí um cascalho, um din-din, uma bufunfa para ajudar isso aqui a continuar no ar. A partir de R$5 você já ajuda e muito, beleza? Então considere aí ajudar o Chutando a Escada, se você puder, é claro. Olha, nesse episódio a gente mergulha profundamente aí na ascensão da ultradireita na França. É um fenômeno que culminou com o domínio, né, do Partido Reagrupamento Nacional nesse primeiro turno das eleições legislativas lá no país. O Davi explora com muita propriedade o contexto histórico desse movimento, as suas raízes, as implicações para o futuro da França, o papel que isso pode ter na política externa da França, enfim. A conversa mergulha fundo aí nessa discussão e eu tenho certeza que você vai curtir muito, então fique até o final. Então, com vocês, Davi Magalhães, que fala sobre a ultradireita na França, até porque, por lá, essa, entre aspas, festa insiste em não querer acabar nunca. A escada é uma construção que serve para fazer um deslocamento vertical. Nem sempre é assim, mas tem um jeito de facilitar tudo isso. De elevador? Não. Como o ouvinte já sabe, o Davi já esteve aqui algumas vezes. Um dos vetores aí das pesquisas que o Davi desenvolve é justamente a extrema-direita, né? Inclusive tem um episódio muito bom que a gente gravou com você sobre Wagner, né? Que, embora pareça um episódio de música, era mais do que isso, né? O vetor da extrema-direita já estava ali também, é um episódio que eu recomendo muito. E a gente já tinha até cantado essa bola que quando o Vinícius Bivar esteve aqui no Chutando a Escada, que as eleições na França, elas já apontavam ali naquela oportunidade uma possível ascensão da extrema-direita, e foi exatamente isso que aconteceu domingo agora. O partido de direita radical, o Reagrupamento Nacional, ele acabou dominando, né, o primeiro turno das eleições, e agora inicia-se uma semana meio frenética na França para poder saber como que, né, as forças, vou chamar assim, de centro e de centro-esquerda e de esquerda vão se reacomodar para poder provavelmente impedir um tsunami aí da extrema-direita no país. Mas então, Davi, para a gente poder falar do resultado então das eleições na França, a gente precisa entender primeiro, né, o que é a história do Reagrupamento Nacional, né, que evoluiu aí desde a sua fundação como Frente Nacional. Essa mudança de nome, enfim, da onde vem isso, né? Eu acho que é importante a gente fazer esse histórico, porque o que está acontecendo agora não há uma geração espontânea, né? Enfim, é um acúmulo
de uma tendência muito longa, e geralmente na imprensa a gente não tem assim, espaços que tratam com um pouco mais de cuidado esse movimento todo, né? Que pega desde lá do Jean-Marie Le Pen até agora as eleições legislativas de 2024. Que tal a gente começar por aí? Você faz um histórico então do reagrupamento nacional pra gente? Sem dúvida. Bom, eu começaria, Débora e Felipe, com um retorno, um antecedentes do que era a Frente Nacional, porque o próprio nome já diz, Frente Nacional é uma organização que nasceu para ser uma espécie de guarda-chuva de diversas outras suborganizações, movimentos, lideranças e atores que existia dentro da ultradireita francesa. Então, ele nasceu para ser uma frente ampla. Mas frente ampla, né, a gente tem que entender a partir de um retrospecto que começa ali no final do século XIX, quando surge uma organização chamada Action Française, né? A Ação Francesa surge em 1898. Ela ganha um certo destaque, né, no contexto do chamado caso Dreyfus. O caso Dreyfus, para quem estuda sionismo, ele é bastante paradigmático, porque o Theodor Herzl, que é o fundador do sionismo político, ele estava ali no momento, né, em que o Dreyfus, aquele soldado francês que foi acusado de antissemitismo, né, ele era o único soldado judeu nas fileiras que teria passado informação para o exército alemão, né. Tem até um filme recentemente lançado pelo Polanski sobre esse caso. Esse caso vai polarizar bastante a sociedade francesa e vai ter um grupo fortemente de católico, fundamentalista e antissemita que vai levar à frente essas manifestações contra o Dreyfus, né. Nesse momento de bastante antissemitismo da sociedade francesa, vai surgir, liderado pelo Charles Maurras, um grupo chamado Ação Francesa, que é um grupo com essa visão, né, reacionária, monarquista, ultratradicionalista católica, e eu diria que até o surgimento do De Gaulle, ele vai ser o principal movimento da direita francesa, ou seja, a gente está falando de um movimento que vai dominar a direita francesa basicamente até meados da Segunda Guerra Mundial, quando a gente tem a ascensão do De Gaulle como liderança política dentro da França. Esse movimento, ele inclusive chegou a influenciar, né, o Plínio Salgado aqui no Brasil. Então o movimento integralista chegou a dialogar com algumas ideias da Ação Francesa. Logo em seguida, né, a gente tem outra etapa fundamental para entender a Frente Nacional, que é o período de ocupação nazista na França. Então, para o ouvinte se lembrar, em 1940 a França é ocupada pelos nazistas e a parte norte da França fica sob ocupação direta das tropas do Hitler e de toda a administração alemã, e a parte sul fica sobre um governo colaboracionista que tinha como capital a cidadezinha de Vichy e que era liderado por um sujeito que foi um herói, considerado um herói da Primeira Guerra na França, né, que é o general Philippe Pétain, né. O Philippe Pétain era um ultranacionalista, tinha ideias, né, de certa maneira simpáticas ao nacionalsocialismo, tinha uma aproximação com os grupos fascistas franceses, e o Pétain vai liderar, portanto, aquilo que vai ficar conhecido como regime de Vichy ou França de Vichy, tá? É um período colaboracionista na história da França, e se vocês forem procurar, o próprio símbolo da França de Vichy é um símbolo que tem um feixe no meio, e esse feixe obviamente faz alusão ao fascismo, né, e o regime de Vichy colaborou abertamente com a Gestapo, com os nazistas, abriu as portas para a Gestapo fazer a busca de judeus dentro da França. Então, de 40 a 44, a gente tem a França colaboracionista. A parte norte ficou sob ocupação direta, a parte sul ficou sob esse regime de colaboração com os nazistas, né? E mesmo a parte norte, que ficou sob ocupação direta, né, teve muitos casos de colaboracionismo. Tem até um livro chamado chamado Paris, A Festa Não Acabou, do Alex Riding,
Alan Riding, perdão, que é um livro que tem um título inspirado no livro do Hemingway, né? Paris. Paris é uma festa. É um Uhum. livro que, inclusive, vai inspirar o filme do Woody Allen, é, com o mesmo título. O livro do Hemingway é sobre a efervescência cultural nos anos 20, 30, na França. E o livro, né, Paris, a festa não acabou, mostra como é que a França parisiense, dos cabarés, dos círculos intelectuais e culturais, continuou bastante agitada, mesmo sob ocupação, o que mostra, né, de certa maneira, a cooptação, né, que existia, né, mesmo em círculos progressistas, né? Então, a pecha de colaboracionista é uma pecha muito pesada, né, na França após a derrota dos nazistas. Então tem 2 nomes que passam entre 40 e 44 que é muito forte, né. Que é Vichy, petanistas, é algo que é muito comum, né, "Ah, o sujeito é um petanista". Se fala que é petanista, significa que ele é admirador da República de Vichy, que é essa república colaboracionista, ou mesmo colabor. Essa expressão colabor significa justamente aquele que colaborou com o regime fascista que se estabeleceu na França nesse momento. Quando o nazifascismo histórico é derrotado, aí a gente tem, várias organizações que vão, de certa forma, sobreviver na sombra, né. Você tem uma pulverização da extrema-direita, você tem junto com uma condenação universal do nazismo, essas organizações vão para as margens, né, e ficam atuando, como eu disse, às sombras. E aí a gente tem, né, uma série de desenvolvimentos entre os anos 50 e os anos 60 que vão culminar justamente com o surgimento da Frente Nacional, tá. O primeiro ponto que eu acho interessante lembrar aí, desse desenvolvimento, é nos anos 50 o surgimento de um movimento na França, liderado por um sujeito chamado Pierre Pujade. Ele criou, uma organização chamada União em Defesa dos Comerciantes e Artesãos, ele era um pequeno comerciante, e que defendia uma agenda antielitista, uma agenda, contra Paris, as forças políticas de Paris, a defesa do homem comum, contra as grandes corporações, uma posição anti-intelectualista, ao mesmo tempo, né, a defesa do colonialismo francês, associada a uma simpatia com o Vichy. O Pierre Pujade vai ser uma força realmente política, né, eu diria de um perfil que a gente pode chamar aí de um populismo, né, porque trabalha com essa oposição entre povo puro versus elite corrompida, né, tem essa concepção anti-elitista no que, a gente compreende num conceito acerca do que seria o populismo, e ele vai chegar, né, o seu movimento, chega a fazer até 50 membros para a Assembleia Francesa nos anos 50, né, então é um movimento que tem bastante tração na primeira metade dos anos 50, e quem estuda a ultradireita francesa identifica como o primeiro sinal de um nacional-populismo na França, né, e eles chamam esse movimento de pujadismo. E uma das figuras que estavam vinculadas ao pujadismo era justamente o Jean-Marie Le Pen, tá. O Uhum. Jean-Marie Le Pen, ele tem algumas fotos, inclusive, que ele está ao lado do Pierre Pujade. Na segunda metade dos anos 50, esse movimento perde tração, tá. Então, a gente já falou aqui da Ação Francesa, a gente já mencionou o período de ocupação de Vichy, eh, que é muito importante, né, digamos, nesse ideário ultradireitista, e a gente já está falando aqui da ascensão de um movimento nacional populista nos anos 50. Tem um outro, episódio histórico que é também importante para entender como antecedente histórico o nascimento da Frente Nacional. Eu acho que talvez seja o episódio mais marcante para o surgimento de uma nova direita francesa ou de uma outra direita francesa, né, porque, esse episódio vai de maneira definitiva, romper com a direita, criar uma cisão, criar uma ruptura com o que seria a direita gaullista. Eu estou falando do processo de descolonização da Argélia. Então, a guerra, né, na Argélia, ela se inicia, né, em 56,
e vai até 62. E a Quinta República Francesa é fundada no meio dessa crise, em 1958, com a ascensão do de Gaulle. O de Gaulle, né, tem aquele filmaço do Julio Pontecourt, o Batalha de Argel, que conta muito bem essa história, né? O momento em que tem a ascensão do de Gaulle, ele manda o grupo de paraquedistas para definitivamente aniquilar a Frente de Libertação Nacional da Argélia. E a Argélia era o último bastião do colonialismo francês. A França tinha sido humilhantemente derrotada em Suez, foi derrotada na Indochina. A França era vista como o último, a Argélia era vista como o último bastião do colonialismo francês. E o de Gaulle era visto justamente como figura para salvar justamente esse colonialismo. Ele, em 1960, consegue ali desarticular as principais e aniquilar as principais lideranças da FLN, mas o movimento começa a ressurgir em 61, quando o de Gaulle decide negociar o processo de independência com os argelinos. Quando ele faz isso, ele produz ali uma cisão muito grande dentro das forças armadas francesas e vai surgir um grupo chamado Organisation de l'Armée Secrète, a OAS, a Organização Secreta do Exército, que é uma organização terrorista que não queria aceitar a independência da Algérie Française, né, o que eles chamavam de Argélia Francesa, e começa a ver o de Gaulle como um traidor, né? Assim, quando a independência é declarada, a gente tem, consequentemente, esse grupo realizando uma série de atentados terroristas, tanto em Argel quanto na França. E quem estava nesse movimento, ele não fez parte formalmente da OAS, mas lutou entre os paraquedistas da França, justamente o Jean-Marie Le Pen. O Marie Le Pen, que estava, né, junto com o movimento pujadistas nos anos 50, estava também dentro desse movimento terrorista que vai romper com o gaullismo, né? Inclusive, a OAS chega a realizar diversos atentados para assassinar o próprio Charles de Gaulle, né? Então, tem duas tentativas que acabam sendo frustradas, mas eles tentam assassinar o Charles de Gaulle, né? Quem estuda a ultradireita francesa identifica justamente no pós-62 o momento de ruptura com a direita gaulista. Aí surge uma direita mais a direita, vamos chamar, mais extrema que o gaullismo, que é justamente no contexto do pós-Guerra da Argélia, né? Por exemplo, a gente tem um importante intelectual francês que vai fundar a chamada nova direita francesa, que é o Alain de Benoist. A chamada Nouvelle Droite nasce justamente dessa insatisfação com o gaullismo. Então, quando a gente tem, no final dos anos 60, tem diversas agremiações, movimentos ultranacionalistas, católicos, monarquistas, nostálgicos de Vichy, nacionais populistas. E o que o Jean-Marie Le Pen vai fazer? Ele vai tentar criar uma organização que pudesse, ao mesmo tempo, assimilar todos esses grupos, né? Inclusive grupos de características fortemente neofascistas, assim, que utilizavam, inclusive, o símbolo da cruz celta como uma organização chamada Ordre Nouveau, né? Que é a nova ordem. Se você pegar na internet e procurar isso, vai ver que usa o símbolo abertamente vinculado ao nazismo. Então, tem diversas organizações neofascistas, ultracatólicas, monarquistas, reacionárias, que vão ser incorporadas. E em 72 ele, portanto, cria essa organização chamada Frente Nacional. A Frente Nacional, inclusive no seu logotipo, ele copia exatamente o que era o logotipo do movimento social italiano. O movimento social italiano foi criado como herdeiro do Partido Fascista do Mussolini. Então, se você pegar o símbolo do movimento social italiano, que tem uma chama tricolor, lá na Itália, chama tricolor nas cores da bandeira italiana, eles só mudam basicamente para as cores da França, e a Frente Nacional se torna aí, portanto, a primeira legenda ultradireitista, e como a gente pode perceber, flertando, e não só flertando, tendo sua identidade em Vichy, né, nos terroristas que não aceitaram a independência da Argélia, no nacional-populismo do Pierre Poujade, em organizações ultranacionalistas e ultracatólicas que
surgiram ali desde o final do 19. Eu queria te perguntar, Davi, se historicamente, como se deu, assim, do ponto de vista do governo francês, né, do estabelecimento ao longo da ascensão da extrema-direita, que você vai delinear ali na década de 50, se existiram nesse mesmo processo um movimento para criminalizar, né, o fascismo. Então, por exemplo, se na década de 70, 90, tivemos algumas leis na França para combater discursos de ódio, ou se a ascensão aconteceu livremente, sem nenhum tipo de mecanismo ali institucional que pudesse, né, legislar a respeito do antirracismo, do antissemitismo, do antifascismo, do ponto de vista do governo. Não houve, depois da Segunda Guerra, nenhum movimento do ponto de vista legal, constitucional ou mesmo, né, em termos políticos, para tentar, de certa maneira, estabelecer um cordão sanitário, porque essas organizações eram vistas como organizações realmente que estavam às margens, né? E, de fato, a Frente Nacional ela é criada em 72, em 74 ela tem menos que 1% de intenção de votos, e assim vai continuar em todas as eleições até nos anos 80. Né? É nos anos 80 que aí ela começa a experimentar algumas transformações importantes. Né? Então isso se deve a um contexto especificamente francês, e aí começa a, de certa maneira, se transformar num partido que ainda flertava com o seu passado fascista, de Vichy, de Pétain, mas ao mesmo tempo começa a se estruturar como partido. Né? É nos anos 80 que, por exemplo, o Jean-Marie Le Pen vai conseguir transformar um partido num partido clássico, né? Com uma ala de juventude, em uma fundação ideológica, diretorias regionais, e se torna realmente um partido de força. E aí, para isso, ele precisou expurgar algumas organizações que eram abertamente neofascistas, embora o próprio Jean-Marie Le Pen, né, ainda continuasse a fazer declarações de caráter antissemita, declarações tentando negar o Holocausto, né? Tem diversas declarações, inclusive ele já foi condenado por isso, né? Negando o Holocausto. Mas isso só aconteceu por conta de duas questões que ocorreram nos anos 80 na França. Primeira é uma crise econômica que vai ocorrer na França, que de certa maneira vai fazer com que a Rassemblement Nacional concentre parte das discussões numa pauta econômica, tentando, portanto, já atrair o eleitor de uma classe média. E a segunda é a imigração. É a primeira vez que a imigração começa a entrar com um tema forte, né, para a Rassemblement Nacional, digamos, numa identidade mais nativista, num nacionalismo exclusivista, a partir dos anos 80. Isso, né, ao mesmo tempo em que a gente tinha na França, pela primeira vez, um governo socialista, que é o governo do Mitterrand. Então, ele vai estabelecer uma identidade, de certa maneira, em oposição ao Mitterrand, tentando expurgar aquelas organizações que eram explicitamente neofascistas, que utilizavam símbolos que faziam remissão ao neofascismo, mas deixando no ar, né, todo o bolor que existia em torno do seu passado, que não era passado, ainda era presente, né, de vinculação com organizações neofascistas. Muito recentemente, depois, né, dos anos 90, a gente tem a integração europeia, né? Então a gente tem o processo de Maastricht, né, que vai levar à criação da União Europeia, e aí a gente tem uma nova mudança na organização, que ela passa a adquirir essa agenda eurocética. Né? A primeira eleição pós-Maastricht já aparece ali nos materiais de propaganda da Frente Nacional, que é contra a Europa de Maastricht. Né? É a primeira vez em que a Frente Nacional adere, e tem um elemento de política externa para discutir, porque até então boa parte do programa da Frente Nacional era fundamentalmente de política interna. Então, nos anos 90, aparece essa agenda anti-europeia, vamos chamar assim, né? Ela não existia enquanto a gente tinha ainda a Comunidade Econômica Europeia, vai ser nos anos 90, ao mesmo tempo em que, olha só que interessante, a Frente Nacional
adquire uma postura fortemente anti-globalização e contra o neoliberalismo, em defesa justamente dos agricultores franceses, da indústria francesa, que poderiam ser destruídas com o processo de globalização. Veja que isso cria muita confusão na cabeça de desavisados, né? Porque a atual Rassemblement Nacional e Frente Nacional assume uma postura nacionalista em termos econômicos, mais dirigista, mais intervencionista, e quem acha que a divisão entre direita e esquerda se faz por mais ou menos Estado vai ficar muito confuso nessa discussão, né? Porque a preocupação aqui não era se a globalização vai produzir desigualdade social ou não. A preocupação é se a globalização ia destruir a identidade e a economia e a agricultura francesa. Era essa a principal preocupação da Rassemblement Nacional. E por isso começou a ter uma agenda fortemente econômica nacionalista e antiglobalização nesse sentido, contra o neoliberalismo dos anos 90. Tá? A gente tem uma evolução logo em seguida, né, que tem o 11 de setembro. O 11 de setembro vai, né, disseminar um sentimento islamofóbico bastante grande. Esse sentimento islamofóbico ele vai ser bastante capturado pela a Frente Nacional, ainda era o Jean-Marie Le Pen que estava à frente. Em 2002, a gente tem eleições na França e pela primeira vez a Frente Nacional consegue chegar no segundo turno e chega justamente com o Jacques Chirac, né, que é a figura de proa naquele momento da direita tradicional. E aí a gente tem, né, pela primeira vez funcionando na França aquilo que ficou conhecido como o cordão sanitário, né? O sistema francês, né, em 2 turnos possibilita, né, justamente que a extrema-direita tenha um voto relevante, mas no segundo turno há uma união das forças democráticas para buscar isolar aquele que pode destruir esse sistema, né, a Quinta República. Então isso acontece de maneira bastante significativa. Você tem 82% para o Jacques Chirac, né, e que o partido da Frente Nacional vai ser humilhado nessas eleições de 2002. Mas mostra como esse ambiente já de uma islamofobia vai ser bastante capturado também pela Frente Nacional. E daí em diante, né, o partido sofre bastante, né, de 2002 até 2011, quando a filha, a Marine Le Pen, assume a direção do partido. O partido tem, digamos que tanto nas eleições europeias, nas parlamentares e para presidente, tem votações abaixo, né? E isso surge a necessidade de mudar a liderança. A filha, que já fazia parte da juventude do partido, era uma figura de destaque já na organização, no partido. Ela vai assumir a liderança, a presidência, e vai levar a cabo aquilo que ficou conhecido como desdemonização do partido. Assim ela chamou o processo de desdemonização. Então isso, a partir de 2011, a gente pode dizer que surge uma Frente Nacional 2.0, tá? E aí a gente pode falar um pouquinho dessa estratégia de desdemonização, porque tem uma série de medidas que ela toma para tentar amenizar, né, justamente essas raízes, né, que a gente acabou de descrever, né, negacionista do Holocausto, de fascista, e que assustavam o eleitorado mais de classe média, né? Então era necessário colocar uma roupagem que tornasse a agenda do partido mais biodegradável, mais palatável para as classes médias, né? Eu vou querer te ouvir falar sobre desdemonização e esse rebranding. Rebranding. É um termo. É um banho de loja, É né? um banho de loja. Porque até porque a gente, inclusive, esse debate muito interessa o Brasil, né? Mas eu queria só resgatar aqui alguns elementos da sua fala, porque eu vou te ouvindo e vou aprendendo, e também junto com o ouvinte eu vou tentando, né, criar aí conexões. Você voltou bastante, né, no tempo, o que foi ótimo, porque a gente percebe que a origem, né, do movimento do Jean-Marie Le Pen, ele, portanto, é a resposta daquilo que estava muito presente na sociedade francesa. E aí eu achei muito interessante quando você traz, né, o livro do Alan Reading, né, que é o Paris, a Festa Continuou. O nome do livro é Paris, a Festa Continuou. Que eu acho que é um pouco a expressão disso que você está falando, né? Mesmo no momento crítico da história francesa, você tinha ali nos cabarés, né? Ou
enfim, nas elites, né, algum tipo de conivência, para dizer o mínimo, daquilo que estava acontecendo, dos absurdos que estavam acontecendo durante a Segunda Guerra Mundial. A Débora até traz uma provocação, porque mesmo depois da guerra, você tem um movimento ali de criminalização, principalmente na Alemanha, né? Na França, aqueles mais caricatos são expulsos, mas a essência, né, ela continua ali, então a festa continuou, né? Literalmente a festa continuou para esses grupos de extrema-direita, que vão depois encontrando vazão ali em diversos outros lugares. Você citou, por exemplo, o pujadismo, que é, né, muito interessante a maneira como você organizou até chegar. Isso aqui é importante, isso eu não sabia, né? Dessa OAS. Você chega até a falar que eles organizavam atentados terroristas, né? Portanto, uma organização terrorista, não sei se do ponto de vista técnico, se a gente pode enquadrar dessa forma, porque tem toda uma literatura sobre isso, mas fazendo atentados, inclusive, contra o próprio Charles de Gaulle, né? E aí isso tudo é aglutinado nesse partido que a gente conhece, portanto, agora como a Frente Nacional, né, que depois vai sofrer o rebranding, né? Até aí tudo bem? Eu falei alguma bobagem? Não, é ótimo. E, inclusive, eu acho importante você destacar o aspecto da violência, porque, do ponto de vista conceitual, quando a gente vai diferenciar o que é a direita radical de extrema direita, um dos elementos que a gente leva em consideração é o emprego da violência política, né? Uhum. E essas organizações, a Ordem Nova, que estava, né, chegou a se abrigar na Frente Nacional, tem diversos casos de emprego de violência contra opositores, contra a esquerda, bem na linha dos camisas negras do fascismo, Uhum. do Mussolini. E a OAS é também uma dessas organizações que perpetrou violência, tanto em Paris quanto em Argel. Uhum. Uhum. Então, se a gente fosse fazer assim, bem rapidamente, né? Você tem ali uma aglutinação de alguns vetores. Um é o populismo, o anti-elitismo, né? Que é um discurso clássico, né? Enfim, todo esse conjunto de forças que você descreveu. O nacionalismo é, obviamente, ali, né? Essa defesa da soberania nacional, em oposição a uma influência estrangeira que deveria ser combatida, né? Esses valores conservadores, você cita até grupos fundamentalistas católicos, né, que também aparecem como aqui ou acolá como forças importantes para entender por que a festa continua na França, né? E uma leitura econômica, inclusive, você até brincou, né, que dá um certo parafuso nos liberalóides latino-americanos, porque tem um componente de chave invertida, né? Que se tratava, portanto, de um resgate do Estado, né? Na leitura dentro dessa chave, né? Populista, Proteger a nacionalista. identidade, né? De proteção da identidade, exatamente. Acontece que esse movimento, ele tem fases, né? Você cita também, até o Vinícius Bivar também mostra aqui pra gente quando ele vem falar, como que o 11 de setembro também é importante para a extrema-direita na Alemanha, na AfD, né, que também incorpora nessa identidade não é uma leitura islamofóbica, né, Que se curatiza, esse ponto é importante, em termos de Arris, esse é um termo bastante utilizado, se curitiza a imigração, porque o imigrante é visto como uma ameaça à segurança do Estado, uma ameaça aos interesses do Estado, né, mas sobretudo à sobrevivência do Estado. Então, essa associação do Islã com o terrorismo, porque o Islã até então, para a Frente Nacional e para o Jean-Marie Le Pen, era uma ameaça interna, né, de criminalidade, de segurança pública. Passa a ser uma ameaça de defesa, né, no âmbito da defesa. Uhum. Exatamente, excelente fala, né? Além de ser um problema também do ponto de vista da imigração, né? Daí a xenofobia e tal. Bom, eu tô só resgatando elementos da tua fala, né? Pra gente poder tentar organizar aqui como um leigo, como eu sou, né? E aí esse partido sofre uma série de derrotas, né? Mas vem numa crescente, né? Vem numa crescente. Então é daí que vem esse rebranding aí, para usar esse banho de loja aí do partido, justamente para tentar deixar alguns pedaços dessa longa trajetória que você fez aqui pra gente, para tentar ficar um pouco mais agradável, né, para uma população mais geral francesa. É uma tentativa de fazer a festa continuar ali. Eu adorei né, você trazer esse livro, porque eu acho que se trata um pouco disso, né? Como que a festa continua nesses novos tempos, né?
Inclusive, uma das polêmicas recentes nas redes sociais é a tentativa do senhor Demetrio Magnoli descaracterizar ou não enquadrar a Marine Le Pen, a Rassemblement Nacional, como extrema-direita. Ele fala que o partido se tornou uma direita golista, uma direita nacionalista. Isso tem produzido aí som e fúria nas redes sociais, porque ele realmente acabou aceitando essa estratégia de comunicação, de marketing político que a Marine Le Pen tem levado a cabo. Então, ela assume em 2011, então já era necessário, né, para você mudar o ar do pai para a filha. A filha era muito jovem, tinha um discurso que, novamente, uma fala que tinha uma aceitação, inclusive entre um público jovem que o pai não alcançava. Isso não era o suficiente. Em 2015, depois de mais uma polêmica do Jean-Marie Le Pen, do pai, o pai falou que chegou a dizer que as câmeras de gás representavam um detalhe na história da Segunda Guerra Mundial, né? Isso novamente foi condenado pela sua fala, e depois disso, pressionada pelo partido, ela decidiu expulsar o próprio pai do partido, né? O pai saiu do partido acusando Marine de parricídio, né? De ter matado o próprio pai. E eu queria ser uma mosquinha para saber como é que foi o Natal da família Le Pen em Caso de 2015. família, né? Fiquei imaginando Opa, agora. maravilha, né? Em 2015, logo em seguida ela mudou o nome e o logo do partido, né? Porque o logo, até então, era o mesmo logo do movimento social italiano, o partido pós-fascista da Itália, que inclusive, né, só para fazer um pequeno parênteses, é o partido da Giorgia Meloni hoje, né? Que o Fratelli d'Italia é o antigo movimento social italiano. Então veja que tem toda uma irmandade aí, né, na direita radical europeia. Então ela muda para a Reunião Nacional, ela muda o logo tem uma cara mais moderninha também. E é interessante, você pegar o membership, o número de integrantes no, na Assembleia Nacional, ela sobe de maneira bastante acelerada entre 2011 e 2020, né? Uma década de bastante crescimento. Ela instiga bastante, como ela era parte do movimento jovem do partido, ela vai instigar bastante isso. E ela começa também, ela cria, olha uma coisa muito importante que eu tinha esquecido de dizer, a Assembleia Nacional cria um sindicato para conseguir também penetração nas classes trabalhadoras, fazendo com que essas classes abdiquem do discurso classista para aderir à ideia de um nacional sindicalismo, que para quem entende um pouquinho da história do fascismo, o movimento nacional sindicalista está nas bases do fascismo, né? Inclusive é a própria origem do Mussolini. O Mussolini era do Partido Socialista, mas ele, de certa forma, não se dá no Partido Socialista porque ele tinha uma verve nacionalista e depois o fascismo que ele funda em 19, o Fátio de Combatimento, tinha sua origem nacional sindicalista. Então o partido tem uma entrada bastante relevante. Mais recentemente, o Vox, o partido ultradireitista da Espanha, também criou seu próprio sindicato para tentar ganhar a classe trabalhadora, né? A classe obreira espanhola, e aqui no caso a francesa, né? Então eles estabelecem, né, esse processo de rebranding que passa também, em certa medida, por uma amenização de agendas, tá? Então, pelo menos na forma como se apresentam essas agendas. Por exemplo, até a guerra da Ucrânia contra a Rússia, a Marine Le Pen tinha ótimas relações com Putin. Então, inclusive, o partido recebeu ajuda econômica de um banco russo muito próximo ao Kremlin. Esse é um ponto importante, porque quando ocorre a guerra, ela, de certa maneira, se afasta um pouquinho do Putin, ainda que crítica ao excesso de apoio à Ucrânia, né? Crítica a esse atlantismo. Além disso, importante ela mencionar que em relação à guerra de Israel contra o Hamas, ela também passa a dar
apoio a Israel, que é uma maneira de afastar com sua posição histórica de antissemitismo e de voltar o foco para o Islã, né? Então, você demoniza, consequentemente, o Islã a partir do Hamas, como se que toda a comunidade islâmica fosse um puxadinho do Hamas, né? Então, isso faz parte dessa estratégia nativista de demonização das comunidades islâmicas na França, associar o Islã com necessariamente qualquer islâmico com o jihadismo terrorista. Então, em relação a esses dois tópicos, veja só, ela só remodelou. Ela remodelou para novamente dar um ar um pouquinho mais moderno, mas continua tendo uma agenda fortemente nativista. E aí, eu diria que a nova fase do rebranding começou em 2022. Eu vou chamar assim de rebranding 1.0 e o 2.0, Uhum. que é quando ela se candidata para presidente, e para se candidatar à presidência, ela precisou delegar a função de liderança do partido ao jovem Jordan Bardella, que já era eurodeputado desde 2019, é a figura mais nova na história do Parlamento Europeu a se tornar eurodeputado, e é uma figura muito curiosa, né, porque era tudo que o partido queria, que ele vem do subúrbio norte de Paris, um subúrbio muito pobre, tipo o que a gente conhece aqui por Coab, né, com habitações populares, uma região de alta migração, então uma região pobre de alta migração. E aí ele se coloca como uma pessoa que veio da pobreza, né, dizendo que, olha, eu consigo, né, novamente atender e entender o que é a pobreza, eu não venho das classes progressistas. É possível ter um curso para a classe pobre sem vir das classes progressistas, ao mesmo tempo que ele se dizia, né, conhecedor profundo do que é o Islã na parte suburbana das grandes cidades, né, porque ele, né, viu de perto, né, como, na visão deles, essas comunidades islâmicas não se assimilavam a uma cultura francesa. O Bardella uma pessoa aí, tem 28 anos, tem 1,8 milhões de seguidores no TikTok. É um cara que, novamente, tem um discurso muito mais, ainda mais palatável, né? Porque ele veste um terno bem cortadinho, né? Vamos chamar assim, né? Nos padrões Faria Limers, né? É o que a AfD fez na Alemanha em certa medida, né? Porque quando você pensa em neonazista alemão, a gente pensa nas pessoas escutando black metal, né? Com skinhead, né? Com bota. De repente, a AfD vem com os ternos bem cortadinhos, com o curso mais soft, né? Que é com o objetivo justamente de normalizar essas ideias, né? E a gente está falando de um partido, Felipe e Débora, que nada, ele já está há 2 décadas no coração do sistema político francês, normalizando essas ideias, né? Então, não é que o partido foi para o centro, é que a presença constante do partido no sistema político francês normalizou, essas ideias se tornaram mainstream, a tal ponto do partido tradicional francês, o Le Républicain, do Sarkozy, do Chirac, do De Gaulle, ir para o setor da direita radical, né? Uhum. Porque essas ideias se tornaram, para a sociedade francesa, mainstream. Então, a minha principal discordância, tem várias, né? Por exemplo, essa fala do Demetrios, de que não é um partido de extrema-direita, é porque essas ideias extremistas se normalizaram, se tornaram mainstream, né? De tanto tempo que elas têm estado, não só na França, né? O fenômeno, como o Bivar já disse aqui há 2 programas, o fenômeno da ultradireita é um fenômeno global. Eu ia te perguntar exatamente isso, acho que você já respondeu, mas eu acho importante a gente enfatizar, né? A minha pergunta seria nesse sentido, de que maneira a extrema-direita acabou influenciando a agenda política de outros partidos tradicionais na França, né?
E esse fenômeno que você resgata, francesa, é de fato uma agenda global da extrema-direita, né? Então, assim, se a gente for comparar, por exemplo, com outras realidades, no caso norte-americano, o Partido Republicano abriu mão de qualquer verniz democrático e abraçou, né, a extrema-direita junto do Trump, e é uma coisa semelhante com o que a gente acompanhou aqui no Brasil também, né, com a falência do PSDB e a ascensão do PL, né? Então, era nesse sentido mesmo, mas eu não sei se você tem uma coisa para reforçar sobre essa mudança, né, de como a agenda política dos outros partidos tradicionais vem se alterando a partir do que acontece com a ascensão da extrema-direita na França. Eu acho perfeito a sua colocação. E ontem, não sei se vocês viram, a propaganda do Partido Conservador Britânico. A gente tem eleições, né, nesta semana, no Reino Unido. E o Partido Conservador Britânico fez uma propaganda que mostrando que se o Partido Trabalhista ganhar, aí ele tem uma praia assim, né, e estendendo um tapete vermelho para a chegada dos imigrantes. Ou seja, se o Partido Trabalhista ganhar, o Reino Unido vai se inundar de imigração. Então isso mostra, né, como os partidos que eram ditos de conservadores, tradicionais, mainstream, foram aderindo a essa agenda radical, né? Quem estuda Estados Unidos, como você bem mencionou, estudou também o processo de trumpização, que ele chama, do Partido Republicano. O Partido Republicano foi tendendo cada vez mais a se tornar um partido de direita radical. Vamos lembrar também que na Espanha, os dois fundadores do Vox eram membros do PP, do partido tradicional da direita espanhola. O Sebastián Abascal era um dos mais importantes líderes e caciques do PP. E no Vox, né, Vox não, perdão, na AfD, Uhum. Alternativa para a Alemanha, a mesma coisa. Os fundadores da Alternativa para a Alemanha eram membros da CDU, da primeira-ministra Angela Merkel. O Gauland também era uma figura de proa da CDU. Então, isso, né, reforça o que eu digo, de que o entendimento dessas agendas passam justamente por um processo de normalização dessas ideias, porque essas ideias, se ela produzia algum tipo de espanto, assombro nos anos 90, no século XXI, ela está presente de maneira tão marcante na sociedade, na imprensa, na agenda dos partidos, que ela se normalizou, né? Se normalizou a tal ponto de as pessoas questionarem se elas são extremas ou não. O Uhum. Casmurro, que é o principal especialista que estuda a ultradireita, diz isso, que a característica da quarta onda é o processo de normalização dessas ideias, né, e dessas agendas. E na França, né, de repente, o Jordan Bardella fala em rever o direito ao solo, né, a cidadania pelo solo, que é um elemento fundamental da Quinta República Francesa, né? Isso coloca abaixo um dos elementos mais importantes da Quinta República Francesa. Então, eu vejo que esse é um ponto que talvez, se a gente não encarar isso com seriedade, a gente vai ignorar que essas ideias realmente são ideias extremas e que se normalizaram. Mas, ô Davi, o que eu queria te perguntar é o seguinte: quando a gente fala da quarta onda e nessa categoria do que você resgata agora, né, do Casmurro, Isso. a gente estava discutindo sobre isso e quando a gente olha para o caso alemão, né, até o Vinícius ele fala que por lá tem vigorado uma ideia de cordão sanitário, né, ou seja, você tem outros setores ali do sistema político alemão que de algum modo, né, se organizam para criar o que ele chamou de um firewall, né, ou de um cordão sanitário para evitar que esses grupos de extrema direita cheguem ainda com mais força no sistema político. E no caso francês, a gente tem visto um cenário mais ou menos parecido. Não sei se eles usam o termo, né? Mas quando a gente olha para o resultado das eleições de domingo, a gente tem visto reverberar na imprensa, né, alguns movimentos nesse sentido. Olha,
vamos tentar construir alianças aqui nos distritos onde a esquerda tem menos chance, a gente vai fazer uma aliança com o centro, centro-direita e vice-versa para poder evitar que o partido da Le Pen atinja a maioria no parlamento. Mas quando a gente compara essa lógica, né, do cordão sanitário com esse histórico que você coloca, me parece que ele não tem funcionado muito bem, né? Porque desde 2011 até agora, em 2024, é muito claro, pelo menos para mim, essa ascensão, né? Eles têm chegado cada vez com mais força e vão mordendo cada vez um pedaço cada vez maior, quer seja chegando no segundo turno, né, para as eleições presidenciais, quer seja vencendo, né, eh, as eleições para o Parlamento Europeu, agora as discussões, né, para o Parlamento francês. Enfim, transformando isso numa pergunta, a minha impressão, e eu queria saber se ela é a sua também, que essas estratégias, né, de contenção, de firewall, elas não têm sido suficientes. Pode ser até que sejam suficientes agora em 2024, né? A gente vai saber isso só na semana que vem. Mas, se não for agora em 24, vai ser na próxima, né? Porque a trajetória me parece muito clara de ascensão. E aí, eu queria te perguntar um pouco sobre isso. Qual é a estratégia, né, de contenção? E se na tua visão ela tem sido suficiente? Você fez a pergunta de 1 milhão, mas vamos ver aqui como tá o time para responder. Faz muito sentido. Inclusive, eles utilizam frequentemente o termo cordão sanitário. O termo cordão sanitário foi, né, inclusive, primeiramente utilizado na França, né? Uhum. Depois ele se populariza no resto da Europa. E eu tô de pleno acordo que esse cordão ele foi muito bem estruturado nas eleições de 2002. Em 2017 ele funcionou. Em 2022 ele já deu sinais de que poderia, né, ser insuficiente. E nas eleições europeias que aconteceram recentemente, né, que deu um recado bastante claro, assim, em termos do que era essa ascensão da ultradireita. Alguns analistas já pontuavam que esse cordão poderia se romper a toda hora. Sabe qual que é o problema? O problema é que o Macron, ele utilizou uma retórica, e essa retórica desde 2017 era uma que a gente viu surgir muito aqui no Brasil, dos dois equivalentes, né? Então, a esquerda é tão extremista quanto a direita e eu me coloco ali numa posição de um liberal tecnocrata acima dos extremismos. E ele passou, né, mais recentemente, a demonizar da mesma forma que demonizou não, né, caracterizou a Assembleia Nacional como extremista, e de fato ele tem razão, todos os grupos de esquerda, mas principalmente o grupo da França Insubmissa, liderado pelo Jean-Luc Mélenchon, como um grupo da extrema-direita, que quer implodir o sistema político francês e que é necessário combater os dois da mesma forma. Quando ele faz isso, ele dá um recado para o eleitor francês, né, que o eleitor francês não pode confiar nos candidatos da França insubmissa, né, consequentemente, essa ideia do cordão sanitário que está posto, né, para essa segunda rodada, né, para o segundo turno das eleições na França, pode sofrer esse obstáculo. Tanto é que o candidato macronista, primeiro-ministro, atual primeiro-ministro Gabriel Attal, ele disse: olha, a gente vai utilizar essa estratégia de retirar as nossas candidaturas que chegaram por último, para que todos votem no candidato Bardella, Le Pen, anti-extrema-direita. Legal. Aí ele coloca uma observação: desde que esse candidato não esteja metido com movimentos extremistas. O recado era justamente em relação ao Mélenchon, ou seja, se o candidato for expedido pela França insubmissa, né, aí caberia a esse candidato decidir se iria abandonar ou não. Eu não sei se o ouvinte entende muito bem essa lógica, porque o sistema eleitoral parlamentar francês é muito diferente do nosso. Aliás, eu fui fazer uma pesquisa recente, né, para ver se existe outro sistema com essa cara. Não existe nenhum parecido no mundo, a não ser nas próprias ex-colônias francesas na África, República Centro-Africana, né? Ele funciona assim, basicamente.
chega ao segundo turno candidatos que têm é, igual a uma porcentagem igual ou maior que 12,5%. Então, em tese, pode haver até uma quadrangular no Uhum. segundo turno. 4 candidatos, né? Por exemplo, se a gente pegar os 4 mais votados, pode ser que o primeiro seja da Rassemblement Nacional, o segundo da coligação de esquerda, a Nova Frente Popular. Você tem o candidato ali dos republicanos e o outro, né? Acontece que os 3 foram os mais bem colocados, né? O candidato macronista, a coligação macronista, a Rassemblement Nacional e a coligação de esquerda, né? São os 3 principais grupos que, a depender dos 577 distritos, eles variaram nessas posições. O que ficou ali subentendido, nesse cordão sanitário aí, era que a esquerda e os macronistas iriam retirar as terceiras candidaturas, onde eles chegaram em terceiro lugar, para ajudar a se criar um bloco, vamos chamar assim, democrático contra a extrema-direita. O problema é que o candidato macronista deixou claro, né, que isso dependeria. O eleitor tem que ficar esperto, porque tem 2 extremos aí no pedaço, né? E isso, de certa maneira, pode diminuir essa frente ampla democrática contra a Rassemblement Nacional. Mas, enfim, só para... eu não quero fazer previsão, mas o meu palpite aqui em relação a esse segundo turno é que a Rassemblement Nacional não vai conseguir fazer uma maioria absoluta por conta dessa decisão, né, Uhum. tanto dos macronistas quanto da esquerda, que vai impedir justamente o número mágico na França, que são 289 distritos, né? E vamos lembrar que conta até Guiana Francesa. Guiana Francesa tem 2 distritos que votam para a Assembleia Nacional, Martinica, etc. Então, esses 289 distritos, dificilmente a Rassemblement Nacional vai fazer. O Macron tinha 2 cenários. Um que era de um cenário de uma Assembleia dividida entre a esquerda, a extrema-direita e os liberais, macronistas, e o outro cenário seria de uma maioria absoluta da Rassemblement Nacional, que seria suficiente para fazer o primeiro-ministro, o Jordan Bardella, governar num governo de coabitação junto com o Macron, né, podendo, inclusive, alterar questões importantes relacionadas à imigração, interferir, por mais que seja de domínio reservado para o presidente da República, questões de política externa e de defesa. A gente tem casos históricos de coabitação de interferência do primeiro-ministro na formulação da política externa francesa. Então, seria realmente uma dor de cabeça que se de repente a Rassemblement Nacional conseguir uma maioria. Mas acredito que essa decisão, né, dos macronistas e da esquerda é justamente para evitar que isso aconteça. Bom, recentemente, né, as contradições que a gente vê, porque todo mundo comemorou recentemente a decisão histórica na França de proteger o aborto na Constituição, né? Então, assim, essa votação, ela ocorreu agora, né? Tem agora 3 meses atrás, né? 8 de março, do E Dia das Mulheres. exatamente. E aí eu ia te fazer uma pergunta nesse sentido, assim, se de fato haveria algum impacto na questão dos direitos reprodutivos, porque eu estava lendo a agenda deles, assim, porque se a gente fala, não é só o aborto, né? Direitos reprodutivos envolve, por exemplo, acesso a contraceptivo, né, e métodos contraceptivos. Então, eu queria saber se, do ponto de vista do partido, mas eu não conheço, então eu queria saber a sua opinião. Parece que eles são mais favoráveis à restrição, a não fornecer, assim como acontece em vários estados conservadores norte-americanos, a mulher não consegue um anticoncepcional com facilidade, né? Então, assim, se essa agenda tem algum risco de se tornar restrita a partir da pauta do partido de extrema-direita na França ou não. Ô, Davi, deixa eu aproveitar o gancho e aí vou te fazer um bloco só e você responde as duas, né, já que a gente está no limite do tempo aqui. A Débora perguntou sobre essa agenda das pautas reprodutivas, a luta das mulheres, mas eu queria te perguntar uma coisa, porque foi o Bananinha, foi o 03, né, que comemorou essa eleição agora de domingo e a força que o reagrupamento nacional demonstrou nessa eleição, como se a extrema-direita francesa encontrasse, portanto, um paralelo com a extrema-direita no Brasil. Então, se você pudesse comentar um pouquinho para a gente
se essa transposição, né, ela é possível, eu acho importante. O que você acha? Dá para ir por aí? Bom, eu costumo, Débora e Felipe, a falar em ultras-direitas, né? Porque, inclusive, isso tem viabilizado a se criar uma frente, um movimento internacional, de uma internacional reacionária, conservadores, porque cada um desses partidos, desses grupos, tem uma identidade muito, muito específica, né? Porque são, em linhas gerais, movimentos nacionalistas. Então, eles vão buscar reivindicar aquilo que é específico, né, de cada região. Então, por exemplo, a Assembleia Nacional ela é fortemente influenciada por uma ideologia da Quinta República, da laicité, da ideia de república, não da Quinta, mas da ideia de república, de laicité, de secularismo, de positivismo, né? Vamos lembrar que o positivismo é uma ideologia que nasce na França. Então, eles têm um background social assim, muito fortemente secular e laico, de forma que esse discurso de um nacionalismo de herança cristã, que fala em tradição, em família, em ideologia de gênero, isso não, vocês vão encontrar uma fresta no programa, nos discursos da Raça Blama Nacional que trabalhe com isso, né? Que é muito diferente de países que têm essa forte herança cristã e católica, né? Vamos pegar a Hungria, Polônia, fortemente contra ideologia de gênero, movimento LGBTQIA+, Rússia também, né? Todo o movimento para buscar atacar movimentos feministas na França, Espanha, Portugal, fortemente a gente encontra essa herança cristã. Então, isso acaba entrando na agenda do partido. Holanda e França, que tem uma forte tradição laica e secular, a direita radical nesses dois países simplesmente ignoram essa questão da ideologia de gênero. E, consequentemente, a posição do partido da Assembleia Nacional nessa decisão histórica da Assembleia Nacional em introduzir o aborto como direito fundamental na Constituição francesa, isso aconteceu justamente no Dia das Mulheres, contou com o apoio de 2/3 da Assembleia Nacional. Então, inclusive com orientação da própria Marine Le Pen, para que se votasse a favor, né, do direito ao aborto, né, porque justamente, né, essa origem, essa tradição mais secularista. Tanto é que quando o Bolsonaro é eleito, eles entrevistam a Marine Le Pen e a Marine Le Pen fala assim, não, o Bolsonaro fala coisas desagradáveis que seriam intransponíveis na França. Isso não quer dizer que ela goste de movimentos LGBTQIA+, nada disso, mas que essa não é uma questão. Assim como não é uma questão, por uma questão de eu diria que só por uma questão de circunstância e oportunidade, uma agenda anti-imigração no Brasil. O Brasil tem um fluxo de imigração que é baixíssimo, né? Tá abaixo de 1%, né? Enquanto na França está em torno de 15%, aqui é abaixo de 1%. Então, você não tem muito espaço para se mobilizar uma agenda nativista, xenofóbica, anti-imigração. Embora quando tem a oportunidade, né, venezuelanos em Roraima, haitiano, isso acaba aflorando, mas não faz parte da conjuntura, né? Então, é difícil a gente falar. Se a gente pega a política externa, tem muita diferença, tem política econômica, tem muita diferença, tem partidos que têm uma agenda mais neoliberal, né, como, né, o bolsonarismo aqui no Brasil, o trumpismo, mas você tem a Hungria, por exemplo, e a Assembleia Nacional com uma agenda mais nacionalista, mais intervencionista em termos econômicos. Então tem muitas diferenças, né? E provavelmente os bolsonaristas ficariam surpresos, né, quando soubessem, né, que a Assembleia Nacional votou, né, basicamente quase toda ela a favor do aborto, né, por conta dessa origem mais secular, né, um nacionalismo mais secular. Muito, muito importante, interessante essa sua fala. Aliás, me ocorreu aqui que um desafeto seu. Aliás, ele tá preso, o Felipe Martins, ele ainda tá preso? Tá preso, Tá cara. preso. Esses dias tentaram entrar com recurso para tirar ele da prisão. Ele tá lá, vai escrever um caderno do cárcere, né? Defendendo a Fala tanto de conexão, Gramsci, defendendo a conexão judaico-cristã para salvar a É. civilização, né?
Mas justamente ele defendia, né, essa cruzada judaico-cristã. Então, Uhum. provavelmente ele te ouvindo falar sobre o reagrupamento nacional teria um curto-circuito, Tem né? nada a ver. Porque Nada a ver. não tem nada a ver essa leitura cruzadista dele aí, não ia dar. Tem um autor italiano que ele fala como a Rassemblement utiliza essa tradição republicana, laica, inclusive para ir para cima das minorias religiosas, dos muçulmanos, né? Então eles utilizam esse background para justamente atacar os grupos, né? Dizer, olha, o muçulmano é que quer destruir a nossa república, ele vem aqui para destruir, inclusive os valores da mulher. Então a Marine Le Pen utiliza de um pseudo-feminismo, né, para atacar justamente os grupos minoritários. É Uhum, o que o Geert Wilders mais faz na Holanda. Ele não fala, que o cristão é superior ao muçulmano. Você não vai encontrar isso. Ele vai falar que o muçulmano vai destruir a tradição liberal e secular uhum, holandesa. uhum. É uma estrutura diferente, né? De Uhum. argumento e de identidade. Até É. direito dos animais eles utilizam. Eles dizem que os muçulmanos costumam maltratar animais, então eles aderem a um discurso contra a crueldade animal, justamente para, né, expurgar os grupos muçulmanos, islâmicos, né, nesses países. Não tem nenhum Malafaia lá da Le Pen, né? Não tem, Não tem. não tem. É. Não ganha, não tem, assim, é isso, né? Seria um suicídio político se ela começasse a falar disso, né? Conseguir voto em pouquíssimos nichos, né? Que é uma Mas sociedade muito secularizada. É, mas é interessante isso, porque esse é um exemplo claro, né, de como que é impossível uma internacional, né, dessa É, extrema-direita. o Steve Bannon até que tentou, né, Uhum, mas ele viu que a política externa do Salvini era mais pró-Putin, aí uhum, chegou na Meloni, era pró-atlantista, OTAN, não conseguia, não ligava. exatamente. Cara, pô, é uma alegria enorme sempre falar com você. Eu aprendo demais, de verdade, assim. Eu aprendi pra caramba aqui hoje. E, cara, eu sou um admirador seu desde da época do mestrado, né? Pra quem não sabe, a gente fez mestrado dos três, né? Fizemos mestrado junto. Já ouvimos alguns concertos juntos, eu acho que sim, né? Na Sala São Não, Paulo. então, na São Paulo, teve, isso é Naquela verdade, teve uma filinha do construção, lado verdade, ali, né? verdade, Naquela verdade. filinha Foi aquelas, sim. Do aquela, ingresso barato, né, isso, a do filinha do ingresso barato, proletário. de domingo de manhã, né? Olha. Mas bons tempos aqueles, mas, cara, muito bom. A gente precisa de pesquisadores sérios, comprometidos como você. São temas que, embora diferentes, né, do que a gente vive aqui no Brasil, são temas que nos afetam demais, diretamente, além de contribuir significativamente para uma interpretação, né, genuinamente latino-americana do funcionamento das relações internacionais. Então, eu sou fã, muito obrigado, cara, e eu respeito demais essa foto aí atrás de você também. Embora a conjuntura não ajude, né? Se tem uma conjuntura mais difícil do que a francesa, é a conjuntura corintiana. Deixa aí. Caiu hoje, né? É, Inclusive o a técnico. gente vai para. Melhor falar da democracia É. corintiana do que da conjuntura corintiana, porque. Bom, Felipe e Débora, puta, um prazer enorme falar com vocês. Então, até me desculpo pelas essas digressões Foi muito ótimo. longínquas que eu fiz, e é uma satisfação enorme. Eu sou fã. Muito obrigado por ter ficado até aqui. Eu falei que valia a pena. Ainda bem que você ficou até o final, hein? Davi deu uma aula aqui sobre a ultradireita na França, suas raízes históricas e as implicações políticas atuais. Além de indicar livro, né? Ele indicou aí Paris, a Festa Continua, de Alan Reading. Paris é uma Festa. Também tem indicação de filme, O Oficial e o Espião, do Polanski, A Batalha de Argel, dirigido por Gillo Pontecorvo. Enfim, ainda teve dica cultural. E olha só, se você puder compartilhar esse episódio, ajuda demais. Manda lá 5 estrelas no seu agregador favorito. Mande um e-mail também, se você quiser, para perguntas@chutandoaescada.com.br. E coloca o episódio naquele grupo da família, sabe? Aquele lá. Tenho certeza que vai ser sucesso. Muito obrigado pela companhia e até a semana que vem.
Você acabou de ouvir mais um episódio do Chutando a Escada. Para apoiar, acesse chutandoaescada.com.br/apoio.